Pai Senhor Jesus, vamos para mais um vídeo de hoje e nós vamos ler o livro de Ruth no capítulo 1 e no versículo 16, que diz assim: Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu Deus, meu povo. Preste atenção nessa parte aqui. O teu Deus é o meu Deus. E a palavra que o Senhor pediu para mim compartilhar é sobre servir a Deus, sabe? E antes, quando eu era só da igreja, né? Antes eu tinha muita dificuldade de servir a Deus, sabe? De servir só a Deus. Porque eu pensava que para servir a Deus todo mundo tinha que servir, toda a minha família tinha que servir. E muitas das vezes, para você servir a Deus, você vai ter que servir a Deus sozinho. Você vai ter que aprender a servir a Deus, mesmo quando algumas pessoas do seu ciclo, da sua influência, não queiram servir a Deus. Você vai ter que aprender, porque Ruth, ela fez a escolha dela. A Orfa tinha se afastado, ela só conseguiu seguir só até um determinado ponto. E talvez você esteja rodeado de pessoas que desistiram da fé, que desistiram de Jesus. Mas não é porque alguém desistiu que você tem que desistir também. Você não pode ser moldado pelo que as pessoas pensam ou pelo que as pessoas dizem a seu respeito. Você tem que seguir aquilo que Deus ele coloca na sua mente, no seu coração, né? Porque é do nosso coração que sai a saída da vida, mas não é o coração o órgão, mas a mente, né? Quando a gente fala coração, o coração ele é um órgão, mas onde está armazenado tudo aquilo que a gente processa, tudo aquilo que a gente pensa é na mente. A guerra espiritual é na mente. Então, eu coloquei aqui alguns pontos importantes, porque antes eu tinha problema em servir a Deus, eu tinha muito problema, muita dificuldade. Porque eu pensava, meu Deus, eu vou servir a Deus sozinha, só eu vou ser crente, só eu vou ser crente de verdade, só eu vou renunciar, só eu vou viver uma vida quadrada. E sim, queira sim servir a Deus só você, queira ser quadrado, só você é o quadrado. Não se importe com a opinião das pessoas, faça a sua escolha assim como Ruth fez. Ela falou, não, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo. Noemi estava com um histórico de perdas muito grande, sabe? Ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos e tinha perdido, né, Orfa também. Então você imagina, uma mulher que perdeu tudo, ela não tinha nada que poderia influenciar Ruth de seguir com ela, porque ela não tinha nada para oferecer, sabe? E o que fez Ruth seguir Noemi foi Deus, foi a presença de Deus. E o que é que faz você seguir em frente a sua caminhada, você seguir em frente com Jesus? É a presença de Deus, é você amar a presença de Deus, é você ter sede de Deus. O que faz você ser crente de verdade é você amar Deus, você amar a presença de Deus, sabe? Depende da opinião das pessoas ou das escolhas das pessoas. Tem pessoas que se afastam de Deus por qualquer motivo. Assim como Esaú negou o prato de lentilha, negou a primogenitura. E aquilo foi, para Deus, aquilo foi algo ruim, sabe? Porque era um direito dele. E Deus ele não se agrada de pessoas que deixam a presença de Deus por qualquer coisa. E esse ponto também que eu queria falar. Que antes tinha dificuldade também. Tinha pessoas que olhavam pra mim com uma cara estranha e falavam, não vou pra igreja mais não, porque essa pessoa tá me olhando feio. Olhando um cara feio, né? E você tem que separar as coisas, porque nem todo mundo vai te agradar. Nem todo mundo vai fazer os seus gostos. Nem todo mundo vai te agradar em tudo. Você não agrada a todo mundo. Você nem sempre tá com a cara boa. Então por que as pessoas têm que estar sempre com cara boa pra você? Isso não existe. Você vai ter que ter uma maturidade espiritual. Você vai ter que crescer. Porque tal pessoa não gosta de mim, eu não vou mais pra igreja. Mas nem você também gosta de todo mundo. A gente não é obrigada a gostar de todo mundo, a gente é obrigada a amar, né? É nossa obrigação amar todo mundo, mas a gostar, assim, das atitudes da pessoa, a gente não é obrigada. Mas já que você não gosta das atitudes das pessoas, não ande com ela. É só você não se influenciar, mas não deixe a igreja, não deixe a presença de Deus. Porque lá na igreja você vai ter pessoas que têm mais experiências com Deus, têm mais fé, têm mais tempo com Deus. São realmente convertidas, que são realmente transformadas, sabe? Ande com pessoas assim. E aqui outro ponto que eu anotei também. Que você tem que aprender a servir a Deus sozinho, porque é você e Deus, o relacionamento é só você e Deus. Não dá pra você servir a Deus em bando, sabe? Igual aqueles urubu que andam em bando. Não, uma águia ela anda sozinha, então você vai ter que aprender a servir a Deus sozinha. Coloquei aqui um ponto de dificuldade, né? Que eu tinha muita dificuldade de servir a Deus.
Agora eu vou falar de preguiça, né? A respeito de preguiça, que eu anotei até aqui pra não esquecer. Que antes eu tinha preguiça de orar e preguiça também de ler a Bíblia. Eu não tinha eu não tinha vontade. E por que eu não tinha vontade? Porque eu ficava no celular. Ficava nas redes sociais. Não é errado, não é pecado você ter redes sociais, você ter celular, não é pecado. Agora é pecado você só usar essas coisas e você não buscar a Deus, você não orar, você não ler a Bíblia. E é claro que eu ia ter dificuldade de servir a Deus porque eu só ficava no celular. Claro que eu ia ter dificuldade de servir a Jesus porque eu não lia a Bíblia, eu não orava, sabe? Eu não tinha comunhão com Deus. Eu não valorizava a presença de Deus. Então eu deixava Deus por qualquer coisa. Tipo, qualquer evento que soprasse, eu já não quero ser crente mais não, eu vou me afastar. Mas eu me afastava assim no sentido de eu não só ia para a igreja em congressos, quando tinha congressos, porque é onde Deus se manifestava de uma maneira poderosa, eu sentia a presença de Deus, aí eu me sentia bem lá. E você não pode servir a Deus só quando você se sente bem, sabe? Servir a Deus é em todos os momentos, nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis. É uma construção, é a vida toda. Não dá pra servir a Deus só quando estiver tudo bem ou só nos congressos, nas festividades, não dá. Você vai ter que aprender a servir a Deus em todo momento. Isso é o que demonstra que você é realmente convertido, sabe? Que você é realmente transformado. Claro que nós vamos passar por processos todos os dias. Aí nós estamos sendo moldados todos os dias. E Jeremias 18 fala que nós temos que descer na casa do oleiro. Então é todos os dias a gente vai ter dificuldades, todos os dias vamos ter provas. Mas o que é que vai te fazer continuar na presença de Deus? É a vontade de servir a Deus, como Ruth, ela disse, o teu Deus é o meu Deus. Ela se propôs no coração, agora eu vou servir a Deus de verdade. Agora, olha Noemi, eu sei que você está sem nada, mas eu vou servir ao Deus que você serve, vai pra ele. Esse é exemplo, né, de servir. Que ela decidiu voltar para a terra dela, Noemi, pro povo dela. Ela decidiu voltar pro Deus dela, pra aí, que coisa linda, né? Então que você venha voltar para Jesus, independente das pessoas, independente do que te fizeram, independente do que aconteceu com você no passado. Deus não tem culpa do que fizeram com você. O inimigo tenta colocar na sua mente que que Deus é culpado, e Deus não é culpado. Deus não é culpado. Então, também as pessoas não são culpadas. Tem pessoas que não são culpadas. Então que você saiba, peça a Deus discernimento, peça a Deus visão espiritual para você entender. Amém? Sirva a Deus, independente da situação. Peça a ajuda de Deus. E eu coloquei aqui também um ponto que eu tinha falta de interesse, falta de vontade. Quando você tem falta de interesse, falta de vontade de servir a Deus, você começa a levar a vida de qualquer jeito, sabe? Qualquer coisa tá bom e não tá bom. Peça a Deus para te ajudar, para você ter interesse, para você ter vontade de servir a Ele de verdade. E o que é servir? Ter comunhão, você orar, ler a Bíblia, ter prazer no que você está fazendo, amém? E aqui coloquei também que eu tenho vontade de conhecer o mundo, né? Os países, mas eu não tinha vontade de conhecer, eu tinha vontade de conhecer o mundo, né? O que Deus criou, o mundo que Deus criou, mas eu não tinha vontade de conhecer o Criador, eu não tinha interesse de ler a Bíblia, de conhecer as histórias da Bíblia, sabe? Ter um aprofundamento, de ter amor pela palavra, de ter prazer em ler a Bíblia, de ter prazer em orar. É complicado. Eu também não jejuava porque eu pensava assim, né? Eu jejuar, eu vou morrer de fome. Se eu jejuar, eu vou passar mal no meio da rua, eu vou ter dificuldade, eu vou emagrecer, eu vou ficar anêmica. E não, essas são coisas que o inimigo coloca na nossa mente. E jejuar é bom porque quando você jejua, você consegue sentir a presença de Deus mais forte, você consegue sentir Deus melhor, amém? Quando você jejua, você consegue aumentar o seu nível espiritual, você consegue ter sensibilidade à voz de Deus. Deus consegue falar com você de uma maneira mais clara, você consegue fazer as coisas melhor para Deus. E você consegue ter um relacionamento melhor com Deus e com as pessoas. Vou colocar aqui também, quando eu jejuava também, eu percebi que todo mundo se levantava contra mim. Eu pensava, meu Deus, eu acho que eu tô com um problema. E não, o problema não era eu, o problema é que eu estava jejuando, eu estava buscando a Deus. E as pessoas que não jejuavam, não buscavam a Deus, elas davam brechas pro inimigo trabalhar na vida delas. Então não era um problema meu, era um problema das pessoas. Então que você saiba entender que quando você jejua, quando as pessoas se levantarem contra você, falar mal de você, não gostar de você, tem pessoas que chegam em você e falam, não gostei de você, eu não gosto de você. Tudo bem, se não gostar, tudo bem, você não tá para agradar todo mundo. Só continue querendo agradar a Deus, sabe? Fala assim, eu me ajuda a te agradar. Eu coloquei aqui também sobre vigiar, ficar alerta no que está acontecendo. Sabe, no seu dia a dia, quando acontece coisas que o inimigo coloca pratos para você cair. Antes eu tinha dificuldade nisso, porque eu pensava que eu poderia andar com qualquer pessoa, com qualquer amizade, em qualquer lugar. Antes, quando eu tinha culto, muitas das vezes eu deixava de cultuar para ir para lazer, para ir para shopping, para ir para cinema, para ir para rio, para passeio, sabe? Eu deixava Deus com qualquer coisa, eu não vigiava.
A qualquer lazer que aparecia, qualquer distração eu ia. Mas agora não, agora eu sou mais seletiva. A prioridade é Deus, a prioridade é a presença de Deus, e é isso que Ele quer de você, sabe? Como o Ruth falou, teu Deus é o meu Deus, e não dá pra servir a Deus de qualquer jeito. Não dá pra servir a Deus, você tem 30 dias no mês, tem pessoas que vão pra igreja uma vez no mês, e ainda chega atrasada no culto cheio de direito, querendo que Deus mova o céu e a terra, e Deus não é assim, sabe? Deus é relacionamento, Deus é todos os dias. Você precisa ter uma leitura da palavra, você precisa ter uma Bíblia pra você orar. Você precisa ter caderno para você anotar o que Deus fala com você, para você não esquecer, porque eu também, antes eu não anotava e Deus ele usava pessoas para fazer promessas para mim, para falar comigo. E eu esquecia, passava o tempo e falava, meu Deus, eu nem lembrava disso mais. Deus usava até pessoas para confirmar aquilo que ele tinha falado antes e eu tinha dificuldade. Eu falava, meu Deus, eu acho que isso não tem como isso acontecer comigo, porque eu não tem como isso acontecer, porque eu não tenho família que tem essa influência, não tem como eu pregar, porque também eu não sei nada da Bíblia, não tem como eu ser usada por Deus, porque eu nem oro, então não tem como, essa pessoa deve estar ficando louca, essa pessoa não é Deus que está falando, e na verdade Deus estava falando do meu futuro, sabe, que eu iria orar, que eu iria ler a Bíblia, que eu iria me aprofundar na presença dele, que um dia eu iria estar assim, então Deus estava falando do futuro, e aquilo que Deus falou a seu respeito é o futuro, talvez você vai viver hoje, vai viver amanhã, vai viver no futuro. Então aquilo que ele fala, que Deus ele tem um controle de tudo, ele é eterno, então ele sabe o que você vai ser. Ele não está fada do sono hoje. É por isso que tem pessoas que muitas vezes olham pra você hoje e não vê o que Deus vê, mas não se culpem. Por quê? Porque elas não são Deus. Deus vê o seu futuro, Deus ele sabe que você já está convertido no futuro, que você está transformado, que você não vai ser mais essa pessoa de hoje, sabe? Deus ele é um Deus de futuro. E é por isso que você precisa ler a Bíblia, você precisa orar para você aprender com Deus, aquilo que só Deus pode te ensinar, amém? E eu coloquei aqui também a parte do inimigo. Que o inimigo, ele não quer que você sirva a Deus. Esse é o ódio do inimigo. Ele não quer que você ore, ele não quer que você jejue, ele não quer que você ande com pessoas de oração. Ele não quer que você ande com pessoas mais velhas que você. E ele não quer que você seja crente, porque se você for crente, se você for servir a Deus de verdade, ele vai perder. E esse que ele não quer perder, sabe? Ele não quer perder você. Porque tem pessoas que estão na igreja, mas estão servindo o inimigo. Por quê? Porque não tem transformação. E quem não tem transformação serve o inimigo sim, tá? Perdas. Você vai ter que perder tudo pra não perder Deus. E o que isso significa? Vai perder amizades, vai perder emprego, vai perder dinheiro também, vai perder bens materiais. Você vai ter que perder tudo. Tem pessoas que, o evangelho é só dinheiro. Não, o evangelho não é dinheiro. Muitas vezes você vai ter que perder dinheiro pra não perder Deus. E é isso que muitas pessoas hoje pensam, que ser crente é ter dinheiro, é ter bens materiais. Não. Ser crente é você ter Deus. Se Deus quiser te prosperar financeiramente, Ele te prospera. Se Ele não quiser, porque Ele vai ver a sua estrutura. Tem pessoas que não têm estrutura para ter dinheiro. Por quê? Porque não sabe lidar. Porque se tiver dinheiro, desvia. E é mais importante que você não tenha dinheiro, que você tenha Deus, do que você ter dinheiro e desviar, sabe? E Deus, Ele sabe a sua estrutura. Por isso que tem a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Então ore para que Deus faça a vontade dele na sua vida, amém? E eu coloquei aqui que quando é que Deus faz o milagre? Quando eu e você estiver pronto, quando eu e você estiver pronta. Porque não adianta Deus fazer milagre como aqueles 10 leprosos. Os 10 estavam leprosos, mas só um voltou para agradecer, ou seja, os 10 queriam cura, mas só um quis Deus, só um quis salvação. E qual é o desejo de Deus para você? É que você realmente tenha a cura. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer fazer muitas coisas na sua vida, mas o maior milagre é você ter Deus, porque se você tiver Deus, Ele sempre vai fazer milagre na sua vida, Ele sempre vai fazer. Mas se você tiver Deus só naquele momento, sabe, de lepra, que Ele te cura da lepra e depois você abandona o seu posto, você abandona a presença de Deus. Por exemplo, pessoas que pedem para casar, aí você casa errado, casa sem a direção de Deus e você se afasta de Deus. Você casa, Deus faz um milagre, o quê? Mas você se afasta de Deus. Isso para Deus não é bom, sabe? Não é bom. E também a respeito de Ruth, que ela soube esperar o tempo de Deus e ela soube esperar Deus agir na vida dela. Ela estava determinada, falando, não, o preço que eu precisar pagar eu vou pagar, porque agora eu quero servir a Deus. E o preço que você precisar pagar, pague para servir a Deus, sabe? Aprenda a servir a Deus sozinho. Nem todo mundo da sua família vai servir a Deus, nem todo mundo vai ser crente. O mundo não tem como você salvar todo mundo, porque nem Jesus salvou todo mundo. Então não pegue essa carga pra você, sabe? Primeiro queira você servir a Deus. Queira Deus, você. Decida no seu coração, porque Ruth decidiu, teu Deus é o meu Deus. E a história dela é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, sabe?
e fala a respeito que Deus transformou a vida dela, Deus restituiu tudo aquilo que ela tinha perdido. Por quê? Porque Deus é fiel para restituir tudo que você perdeu, sabe? Você só não pode perder Deus. Esse aqui é o importante, esse é o foco que eu queria falar aqui nesse vídeo. Dá pra você ficar sem tudo, só não dá pra você ficar sem Deus, amém? Deus abençoe vocês, esse foi o vídeo de hoje. Priorize a presença de Deus, priorize Deus, porque se você tiver Deus, você vai ter tudo, mas se você não tiver Deus, você não vai ter nada. E ter Deus no sentido de comunhão, de oração, leitura da palavra, amém? Fique com Jesus, que Deus te abençoe, que esse vídeo possa ter alcançado o seu coração. E que a partir de hoje você não fique se importando com a opinião das pessoas, mas se importe com a opinião de Deus, e a opinião de Deus está aqui, ó. E continue em oração, continue conversando com Deus, amém? De todas essas rodas de conversas, que você esteja orando, que a sua roda de conversa seja a oração, que você converse com a Trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, tudo que você for fazer, pergunte a Deus, sabe? E Deus, ele vai te prosperar e vai te abençoar. Será que o Deus que abençoou Ruth não é o mesmo Deus que pode te abençoar? Amém? Ele pode sim, que Deus te abençoe. Ruth também teve que aprender a servir a Deus sozinha, sabe? Porque ela decidiu catar migalhas para alimentar ela e a sogra dela. E eu sei que pessoas pensam que Deus vai fazer milagres do jeito delas, e não vai. Porque Deus, ele vai querer aparecer na sua vida, e Deus apareceu através de Boaz. E é isso que você vai ter que entender, que não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito de Deus. Que você deixe Deus trabalhar na sua vida, sabe? Que você deixe Deus fazer do jeito dele, para ele aparecer, para você não aparecer. E é isso que tem muitas pessoas que têm dificuldade, né? Ruth poderia ter dito, não vou não catar migalhas, não vou não descer na ira, não vou não fazer isso não. Mas essa humilhação que ela teve, sabe, ela decidiu se humilhar para ajudar a sogra dela e para alimentar ela. E quando você decide se humilhar diante de Deus, Deus faz um milagre. E você tem que ter segurança em Deus, segurança naquilo que você está fazendo. Ruth decidiu, o teu Deus é o meu Deus. Quando você está seguro no que você está fazendo, você consegue produzir melhor, você consegue ter firmeza em Deus, você consegue avançar, amém? E sobre espaço, quando você dá espaço para Deus trabalhar, como ela falou, o teu Deus é o meu Deus. Então ela estava dando espaço para Deus trabalhar na vida dela. E quando ela falou isso, Deus já tinha preparado Boaz lá, sabe? Ele já estava no campo. Então Deus, ele já tem preparado tudo para você. Só basta você deixar Deus aparecer e não você aparecer. Deus já tem tudo preparado, é só você deixar ele fazer do jeito dele e não do seu. Sim, aqui fala também a respeito de renúncias. Que ela renunciou a terra dela, o povo dela, para ter Deus. E você vai precisar renunciar coisas para ter Deus. Você vai precisar se afastar de pessoas, de amizades, de mais influência. Você vai precisar renunciar a sua carne, renunciar você para ter Deus. E você também vai ter que ter prazer na presença de Deus, amém? Porque Ruth decidiu, o teu Deus é o meu Deus. Em outras palavras, ela estava dizendo, agora eu quero servir a Deus, eu vou servir a Jesus. Eu vou deixar Deus trabalhar na minha vida, eu vou deixar Deus me transformar. E ela não sabia o que estava preparado para ela, e você também pode ser que você não saiba, mas Deus sabe, amém? Que Deus te abençoe. Está tudo preparado, já está tudo pronto, só precisa você ficar pronta, você fica pronto. E Deus, ele fez um milagre na vida dela quando ela ficou pronto. E o ponto certo para Deus fazer um milagre na sua vida é quando você estiver pronta, quando você estiver pronto, amém?